Bom dia a todos. Abra comigo sua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 1. Estudaremos nesta manhã até o versículo 5. 1 Timóteo, capítulo 4, a partir do versículo 1. Todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor: O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos, que têm a consciência cauterizada e proíbem o casamento e o consumo de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graças pelos que creem e conhecem a verdade. Pois tudo o que Deus criou é bom, e nada deve ser rejeitado se for recebido com ação de graças, pois é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Curva sua cabeça por um instante. Santo Deus, estamos diante da Tua palavra nesse instante, e mais uma vez, reconhecemos que precisamos do Senhor. Fala aos nossos corações nesta manhã, ó Pai. Nos ensine, nos instrua, que venhamos a crescer, a aprender com a Tua palavra nesta manhã. Pai, obrigado pelo privilégio que o Senhor nos dá nesta manhã, de ouvir a Tua palavra. Nos abençoe, no nome santo de Jesus. Amém. Hoje nós entramos no capítulo 4 desta carta que Paulo escreveu a Timóteo. No capítulo 3, nós vimos que o apóstolo Paulo começa a tratar a respeito dos líderes da igreja. Paulo tratou dos bispos, depois dos diáconos, e no finalzinho do capítulo 3, Paulo apresentou o instrumento e o local de trabalho dos diáconos e dos presbíteros. Os presbíteros e os diáconos, eles atuam na igreja, e o seu instrumento de trabalho é o evangelho. Na semana passada, então, vimos que o evangelho é aquilo que é inegociável para a vida de uma igreja. Uma igreja deixa de ser igreja quando esta abandona o evangelho, porque o evangelho é central. Nós vimos que qualquer igreja que abandone o evangelho passa a ser uma sinagoga de Satanás. Nós vimos então que o glorioso evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo é aquilo que é mais importante para a vida de uma igreja. Nós vimos também que toda a igreja no Novo Testamento e ao longo da história enfrentou problemas com falsos mestres. Falsos mestres não é um problema só nosso, dos dias de hoje. Desde os primórdios, a igreja de Cristo sempre enfrentou problema com falsos mestres. No sermão que nós estudaremos nesta manhã, Paulo agora volta os seus canhões para os falsos mestres. Por quê? Porque os falsos mestres eram aqueles que estavam distorcendo a palavra de Deus, distorcendo as verdades do evangelho. Aquele mesmo evangelho apresentado por Paulo no final do capítulo 3. O grande mistério da piedade, o Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, ele sabia que aquilo que ele havia previsto no passado, 10 anos antes mais ou menos, havia acontecido e estava acontecendo na igreja de Éfeso. Vale lembrar que quando nós lemos Atos capítulo 20, do versículo 28 ao 21, aproximadamente 10 anos antes desta carta, Paulo manda chamar os presbíteros da igreja de Éfeso e ele diz algo a eles: cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com o seu próprio sangue. Olha o que Paulo diz logo a seguir: sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês, e não pouparão o rebanho, e dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade, a fim de atrair os discípulos. Por isso, vigiem, lembre-se que durante 3 anos, jamais cessei de advertir cada um de vocês disso, noite e dia, com lágrimas. Paulo já havia orientado os bispos da igreja de Éfeso para que tomem cuidado, porque Paulo sabia que logo lobos ferozes penetrariam no meio da igreja e arrasariam com a igreja. E a história da igreja inteira, até os dias de hoje, é a história
da verdade contra o erro. Falsos mestres sempre penetram no meio da igreja e começam a disseminar as suas heresias. E agora Paulo então está tratando exatamente disso no capítulo 4, virando então o seu canhão em direção aos falsos mestres, porque os falsos mestres são verdadeiros cânceres no meio da igreja, e Paulo sabe disso. Paulo sabe do perigo que é os falsos mestres. Então nesta manhã eu quero tratar com vocês a respeito da origem dos propagadores do erro, e eu quero apresentar 2 erros cometidos pelos falsos mestres, nesse texto que nós estudaremos nesta manhã. O versículo 1a, ele trata da origem das doutrinas dos falsos mestres. Acompanha comigo, a parte A. Paulo diz que o Espírito diz claramente que nos últimos tempos, pare aqui. Paulo diz que o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé. Logo em seguida, Paulo vai dizer que os falsos mestres, eles são guiados por espíritos enganadores. Agora, veja o contraste. O apóstolo Paulo, guiado pelo Espírito Santo, inspirado pelo Espírito Santo, traz instruções à igreja. Nós sabemos, já pelo que nós temos estudado, que a igreja ela é edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Nós sabemos que os apóstolos e profetas no Novo Testamento são aqueles que descortinam o mistério que outrora estava oculto, a saber, o Evangelho. Então Deus falava diretamente, através do Espírito Santo, aos santos apóstolos e profetas, e davam a eles revelações, descortinavam o Evangelho. Paulo diz que é o Espírito que diz claramente. O erro, ele não vem do Espírito Santo. O erro vem através de espíritos enganadores e demônios. É isso que ele vai deixar claro mais tarde. Mas eu quero ressaltar o significado desses últimos tempos, porque esta é uma palavra que tem sido mal entendida. Alguns pensam que se trata de um porvir, um tempo futuro, distante, muito longe de nós. Outros acreditam que é aquele período que antecede imediatamente a volta de Cristo. E essas são palavras que nós usamos constantemente. Vem uma crise, estamos nos últimos tempos. Acontece uma perseguição, olha, estamos nos últimos tempos. Algumas pessoas usam essa expressão para afirmar que, olha, esses são os sinais que Cristo está voltando. Este é os últimos tempos. Como se os últimos tempos fosse aquele período que antecede a volta de Cristo, aquele período próximo da volta de Cristo. Outros acreditam que se trata de um período após o arrebatamento. Alguns acreditam assim. Últimos tempos, na Bíblia, compreende o período que vai da encarnação de Jesus até a sua segunda vinda. Paulo estava vivendo os últimos tempos. Nós estamos vivendo os últimos tempos. Quero dar alguns exemplos para vocês a respeito disso. Quando Paulo cita esse texto aqui falando que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé, se você pensar que se trata do futuro, você encontra sérios problemas com o que Paulo está dizendo. Por quê? Porque já nos dias de Paulo, alguns estavam abandonando a fé. Lembra de Himeneu e Alexandre do capítulo 1? Que abandonaram, que naufragaram na fé. Isso já estava acontecendo nos dias de Paulo. Por exemplo, quando nós lemos Atos capítulo 2, do versículo 14 ao 21, depois daquele episódio em que o Espírito Santo desce, onde todos começam a falar em idiomas que eles não sabiam, e depois eles serem zombados por alguns judeus, por acharem que eles estavam bêbados. Então o apóstolo Pedro se levanta e diz assim: homens da Judeia e todos os que vivem em Jerusalém, deixe-me explicar isto. Ouçam com atenção. Estes homens não estão bêbados, como vocês supõem. Ainda são 9 horas da manhã. Ao contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Olha a profecia de Joel, lá do Antigo Testamento. Nos últimos dias, Deus diz: derramarei do meu espírito sobre todo o povo, seus filhos e suas filhas profetizarão, e assim por diante. O apóstolo Pedro está dizendo que aquilo que aconteceu era o que foi dito pelo profeta Joel, que nos últimos dias,
Então, isso subentende que aquilo que aconteceu já estava dentro desse período conhecido como últimos dias, já no tempo dos apóstolos. Mais para frente, quando nós lemos Hebreus do 1 ao 2, nós lemos assim: há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas, mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho. Os últimos dias, o Filho já estava falando, o Senhor Jesus Cristo. Em 2 Timóteo 3, do 1 ao 6, Paulo diz assim: saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Olha só a lista, que lista terrível. Homens serão egoístas, vê se não é o que acontece hoje, veja se não é o que aconteceu sempre na história da igreja. Homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo a aparência de piedade, mas negando o seu poder. Aí Paulo diz assim: afastem-se desses homens. Presente. Tome cuidado. Mas Paulo não disse que isso ia acontecer nos últimos dias? Não, Paulo estava dizendo que os últimos dias já estavam presentes naquele tempo, e que isso já estava acontecendo. E aí Paulo conclui dizendo: são estes, ele tem pessoas em mente, são esses que se introduzem pelas casas e conquistam mulheres instáveis, sobrecarregadas de pecados, as quais se deixam levar por toda a espécie de desejo. Então, os últimos tempos, que é dito aqui nesse texto, é uma referência ao período que vai desde a encarnação de Cristo, ou a sua primeira vinda, até a sua segunda vinda. Estamos hoje vivendo nos últimos tempos, sim. Mas quando nós olhamos para a parte B do versículo 1, o apóstolo Paulo, ele mostra a origem dos ensinos dos falsos mestres. Qual é a origem? O texto diz assim: o Espírito diz claramente que nos últimos tempos, parte A, parte B, alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Qual é a origem da doutrina dos falsos mestres? Espíritos enganadores e demônios. Aparentemente, a coisa parece ser simples. Falsos mestres começam a destilar os seus ensinos, pessoas começam a ouvi-los e a seguir e apostatam da fé. Parece algo simples, não? Mas para Paulo a coisa não é tão simples assim. Não deve ser entendido de uma forma simplória. Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele entende que a origem dos desvios doutrinários se encontra em espíritos enganadores e nos demônios. É forte isso? É pesado? Mas é assim que deve ser compreendido. Porque é assim que a Bíblia descreve. Isso é tão sério, que Paulo em Gálatas 1:9 diz que qualquer pessoa que ensinar um outro evangelho deve ser considerado um anátema, um maldito. Porque o evangelho é o essencial para a igreja. Se você distorce o evangelho, se você dilui o evangelho com qualquer outra coisa, você perdeu a essência da igreja. Os apóstolos sabiam da importância do evangelho. Por isso é tão sério e é tratado assim. E é onde o diabo e os seus atuam, distorcendo o evangelho. Paulo diz então que a origem dos ensinos errôneos partem de demônios e de espíritos enganadores. Mas a pergunta é, como esses espíritos enganadores atuam? Será que você vai ver no púlpito alguém com chifre, tridente e uma capa vermelha? Segura o erro aí, meus irmãos. Será que é assim que Satanás atua? Não, Satanás tem os seus agentes. E é isso que nós vamos ver. Quem são os agentes propagadores de doutrinas de demônios? Desculpa a risada alta aí se eu acordei alguém, tá? Não queria atrapalhar o sono de ninguém, não. Quem são os propagadores de doutrinas de demônios? Quem são? Versículo 2. Veja aí comigo.
Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos que têm a consciência cauterizada. Como eu disse, talvez você estivesse esperando uma descrição de uma manifestação demoníaca, onde através de uma possessão, o possesso começasse a pronunciar heresias, blasfêmias, etc. Mas Paulo diz que o erro vem através de homens, seres humanos. Homens são agentes de Satanás para propagar o erro. Veja o contraste então que é feito com o versículo 1. O Espírito Santo fala através dos apóstolos. Espíritos e demônios falam através dos falsos mestres. Contraste entre o versículo 1 e o versículo 2. Mas Paulo passa a dar algumas características desses agentes. 3 características aparecem aí no texto. Quais são as características dos agentes ou dos propagadores do erro? Vejamos aí. A primeira característica é que eles são hipócritas. É o que Paulo diz. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas. Falsos mestres são verdadeiros hipócritas. Esta é a primeira característica. A palavra grega usada por Paulo aqui, hipócrisis, ela era usada para descrever um ator de teatro naqueles tempos. O ator de teatro, ele usava aquela máscara, que você segura com um pauzinho do lado aqui, e ali você tinha nessa máscara uma expressão, feliz, triste, com medo, com dúvida. De forma que o ator, ele escondia a sua emoção, ele até poderia estar triste no momento, e aí ele coloca a sua máscara, e aquela máscara está mostrando que ele está feliz. Ele esconde o que está por detrás, com uma máscara. Daí surgiu a palavra hipócrita, que passou a ter um significado diferente nos dias de hoje. Mas é assim que o falso mestre é. O falso mestre é aquele que vai na televisão, aquele que chora dizendo: eu não aguento mais tantas lutas, eu preciso das suas contribuições para manter o meu programa de televisão. Quando na verdade o que ele quer é que você apenas mantenha a sua vida luxuosa, banque o seu iate e o seu avião. Hipócrita, é isso que ele é. Capaz de chorar, capaz de fazer drama para enganar os seus seguidores. Os falsos mestres, para manipular as massas, eles choram, esperneiam, falam como quem tem autoridade, a fim de enganar os seus seguidores. Outra característica dos falsos mestres: tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos. Meus irmãos, que combinação terrível! Hipocrisia e mentira na mesma pessoa. Falsos mestres são mentirosos porque eles prometem coisas que a Bíblia não prometeu. Prometem que você ficará rico, milionário, se você der todo o seu dinheiro. Mentiroso. Mentiroso. Deus jamais prometeu isso. Há muito tempo atrás, na igreja em que eu fazia parte, apareceu uma família, um casal com 2 filhos, e naquela ocasião eles chegaram ali pedindo ajuda. Os 2 filhos estavam desnutridos. A razão? Eles eram de uma igreja, ou melhor, uma sinagoga de Satanás, e nessa sinagoga o agente de Satanás disse a eles que eles deveriam fazer um propósito com Deus. E esse propósito consistia em que durante um período, que eu não lembro se é 3 ou 6 meses, durante esse período, eles deveriam se alimentar comendo capelame. Por 3 ou 6 meses. E aí o resultado? Seus filhos ficaram desnutridos. Eles apareceram na igreja, pediram ajuda, e a igreja os ajudou. Deu cesta básica e dinheiro. Mas por que eles fizeram isso? Porque os falsos mestres disseram que se eles fizessem isso, Deus os recompensaria em dobro. Então eles deram todo o seu salário para esta sinagoga de Satanás. Eu não vou falar o nome da igreja, mas é uma igreja que está espalhada no mundo inteiro, é uma igreja universal, está no universo inteiro.
Vocês estão espertos, né? A igreja que eu seguia, que eu fazia parte na época, ajudou essa família. Sabe o que aconteceu com esta família depois? Adivinha? Pouco tempo depois, eles voltaram para a mesma sinagoga de Satanás. Por quê? Por que eles voltaram para a sinagoga de Satanás? Os seus filhos estavam desnutridos. Eles perceberam que os falsos mestres os haviam enganado. Por que eles voltaram? Nós encontramos a resposta no versículo 1. Paulo diz que alguns abandonarão a fé e seguirão a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Eles eram, na verdade, seguidores de espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Era isso que dava prazer a eles. A doutrina destilada pelos falsos mestres trazia coceirinha nos ouvidos deles. Eles queriam aquilo. A mensagem propagada pelos falsos mestres afagava o seu ego, porque era o que eles queriam ouvir. Eles queriam ser ricos, queriam fortuna, dinheiro, e era isso que os proponentes do erro faziam. Prometiam aquilo que Deus não prometeu. Eles amavam as mentiras contadas pelos falsos mestres, sentindo aquele comichão nos ouvidos. Era como os irmãos da Galácia, lá da igreja da Galácia, que foram enfeitiçados pelos falsos mestres. O apóstolo Paulo diz aos irmãos da Galácia: ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Não foi Cristo exposto como crucificado diante dos vossos olhos? Os Gálatas foram enfeitiçados pelos falsos mestres. Os falsos mestres são como aqueles que tocam flautas para serpentes. Eles conseguem manipular o pensamento das serpentes. E foi isso que os falsos mestres fizeram com essa família. Abandonaram a fé, que talvez nunca tiveram, e passaram a seguir espíritos enganadores. Mas há ainda uma terceira característica apresentada por Paulo nesse texto, ainda no versículo 2. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos, que têm a consciência cauterizada. A terceira característica de um falso mestre é a consciência cauterizada. Este verbo grego, cauteriazo, só aparece nesse texto do Novo Testamento. Não aparece em mais nenhum lugar. A ideia desta palavra, naquele contexto, era a ideia de você marcar alguém com ferro quente. Trazia também essa ideia. Como se faz com os gados e se fazia com os escravos no passado. E esta marca, ela tinha uma finalidade. Servia para estabelecer que aqueles marcados eram de propriedade sua. Você marcava o gado, era seu gado, tinha seu nome lá, o seu incã pegando fogo, né, no gado, e nos escravos. Era de sua propriedade. Era essa a ideia. E alguns comentaristas entendem que, de algum modo, os falsos mestres teriam sido marcados como propriedades de Satanás. Se você bem lembrar, Himeneu e Alexandre foram entregues a Satanás. Outros comentaristas entendem que, de algum modo, os falsos mestres teriam também o apóstolo Paulo, teria também usado essa palavra no sentido medicinal, de cauterizar um ferimento. Quando você tem um machucado, um ferimento, um sangramento, você precisa cauterizar. Quando um nervo ele é cauterizado, a pessoa passa por um doloroso processo de queimadura, porque é isso que faz uma cauterização. Isso faz com que o local cauterizado fique insensível. Você já não sente mais nada, é indolor. E assim, dessa forma, os falsos mestres possuem a sua consciência cauterizada, ou seja, a sua consciência foi necrosada e ele perde o senso moral. Ele já não sente mais nada, ele fica insensível. De qualquer forma, é tanto verdade que o falso mestre é propriedade de Satanás, como também se tornou insensível. E a boa consciência é algo fundamental para a manutenção da verdade. Fundamental para a manutenção da verdade. A primeira coisa que acontece com o falso mestre
é a sua consciência indo embora. Ele perde a sua consciência limpa. Quando nós olhamos no capítulo 3, o apóstolo Paulo diz que os diáconos são aqueles que deveriam ter a consciência limpa. A consciência é fundamental. Lá no capítulo 1 mesmo desta carta, no versículo 19, Paulo diz a Timóteo que ele deveria combater o combate da fé, mantendo a consciência limpa. Um bom líder tem que ter a consciência limpa. E o texto diz que foi esta consciência que não foi mantida por Himeneu e Alexandre, aqueles que naufragaram na fé, que foram entregues a Satanás por Paulo. Agora, voltemos para a história da família acima, aquela que foi enganada pela sinagoga de Satanás. Na história que eu contei, o que você acha que aconteceu com a consciência do falso mestre? Essa família procurou esse falso mestre na época, dizendo a eles que estava na situação trágica, os filhos passando fome. E pediram ajuda para o falso mestre. Pediram uma cesta básica. Sabe qual foi a resposta do falso mestre? Faltou fé para você. Eu não posso fazer nada. E eles foram para a igreja onde eu fazia parte e pediram ajuda. Agora eu te pergunto, o que você acha que aconteceu com o falso mestre naquela noite? Sabe o que aconteceu? Nada. Absolutamente nada. Ele foi para sua casa, deitou a sua cabeça no travesseiro e não se preocupou com nada, porque a sua consciência é cauterizada. Ele é insensível. O falso mestre é aquele que só pensa em si mesmo, só pensa em tirar dinheiro dos seus seguidores. Assim é o falso mestre. Não importa para ele se uma família está morrendo de fome, passando necessidades. Para ele isso pouco importa, a sua consciência não pesa. E uma consciência limpa é essencial para a vida de um mestre. Falsos mestres são aqueles que têm a sua consciência destruída, manchada. Nós já vimos a origem do erro, vimos também quem são os agentes, propagadores do erro. Agora eu quero dar 2 exemplos de falso ensino propagados pelos falsos mestres aqui nesse contexto. Eu sei que se nós olhássemos à nossa volta, nós encontraríamos outros erros propagados pelos falsos mestres dos nossos dias. Porém, esses 2 aqui são os que estavam fortes nos dias de Paulo na igreja de Éfeso. Então, 2 distorções ensinadas pelos falsos mestres propagadores de doutrinas de demônio. Versículo 3, parte A. E proíbem o casamento e o consumo de alimentos. Proíbem o casamento e o consumo de alimentos. Os falsos mestres, como de costume, eles distorcem a palavra de Deus. E eles estavam distorcendo a palavra de Deus quando falaram que o casamento deveria ser proibido e o consumo de certos alimentos. Porque Deus havia estabelecido o casamento e os alimentos. E os falsos mestres estavam distorcendo isso. Olha, vocês não podem comer. E vocês não devem se casar. Esse era o ensinamento dos falsos mestres. Como nós já vimos no 2º sermão que eu preguei há muito tempo atrás, o apóstolo Paulo, ele atacou falsos mestres judaizantes lá no capítulo 1. E no 2º sermão eu disse que havia uma mistura naquela igreja. O que aconteceu? O que eram esses falsos mestres? Era uma mistura de judaísmo radical com filosofia grega. Aí você bate isso no liquidificador, e isso deu origem ao que nós conhecemos hoje como gnosticismo. É isso que saiu dessa mistura. No tempo de Paulo, o gnosticismo era apenas um embrião. E mais tarde, esta heresia ficou conhecida como gnosticismo, passou a devastar muitas igrejas. Estas proibições, feitas aqui nesse texto, pelos falsos mestres, é fruto do pensamento gnóstico. É fruto do raciocínio gnóstico. O que pensava um gnóstico? O gnóstico entendia, entre tantas outras coisas, tantos outros erros, entendia que a matéria é má. A matéria, essa matéria, você.
E para eles era inconcebível a ideia de que Deus se fez homem. Ele não pode fazer isso. Se Deus é bom, como ele pode habitar na matéria que é má? Esse era o entendimento gnóstico. E assim, os gnósticos, eles negavam a doutrina da criação, da encarnação e da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Era inconcebível a ideia de que Deus habitou num corpo humano. Com isso em mente, quando você olha para o capítulo 3, o versículo 16, que foi o último sermão que eu preguei, foi o que eu preguei na semana passada, quando Paulo fala do grande mistério da piedade, quando Paulo fala do Evangelho, veja só o que o apóstolo Paulo diz ali, vira aí uma página para trás que você vai encontrar. Não há dúvida de que grande é o mistério da piedade. Olha a primeira afirmação de Paulo. Deus foi manifestado em corpo. Paulo está dando aqui um checkmate na doutrina gnóstica. Deus foi manifestado em corpo. Era exatamente isso que os gnósticos estavam negando. E a parte final diz que ele foi recebido na glória, que também era outra doutrina negada pelos gnósticos. Então Paulo ataca de forma veemente o gnosticismo nesse capítulo, ao apresentar o Evangelho. Agora, como é que se confronta o erro? Paulo deixa muito claro, através do Evangelho. Paulo expõe o Evangelho, o grande mistério da piedade. Logo em seguida ele mostra o erro. Como se combate o erro? Com o Evangelho. Por isso o Evangelho é essencial para a vida da igreja. Sem o Evangelho, a igreja está com as guardas abaixadas e o falso mestre está livre para agir. Está livre para agir. Quando você vai nessas igrejas em que os falsos mestres imperam, você vai ouvir de tudo, menos o Evangelho. Menos o Evangelho. Às vezes, a gente conversa com pessoas dessas sinagogas de Satanás, e aí você expõe o Evangelho. Aquela coisa assim que é tão basilar para nós, tão basilar, que talvez até os nossos filhos saibam. Essas pessoas ficam maravilhadas, aí você pensa, eu estou falando do Evangelho. Como essas pessoas podem não conhecer o Evangelho? O que essas pessoas fazem todos os domingos? Sabe o que elas fazem? Idolatria. É isso. Por quê? Porque essas pessoas, quando vão nessas sinagogas, elas vão adorar um Deus que não é o Deus da Bíblia. Elas criam em suas mentes um Deus pré-fabricado pelos falsos mestres. O Deus Papai Noel, o Deus gênio da lâmpada que você esfrega e faça seus pedidos. Esse não é o Deus da Bíblia. Então essas pessoas adoram um Deus que foi criado à sua própria imagem, à sua semelhança. Não o Deus que nós adoramos. Deus nos criou a imagem dele e a semelhança dele. E agora nós criamos deuses à nossa imagem e à nossa semelhança. E adoramos esses deuses. Isso é idolatria. Mas por que isso acontece? Porque essas pessoas se afastaram do Evangelho. Então a conclusão óbvia por detrás do raciocínio gnóstico é que tudo o que produz prazer para esta carne deve ser desprezado. Tudo. Se a carne é má e você é dessa substância, como é que você resolve esse problema? Mortificando a carne, se abstendo de prazeres. E aqui nós encontramos duas proibições: casamento e consumo de alimentos, que são os dois apetites básicos da raça humana: sexo e a fome. Vejamos cada um dos exemplos abaixo. Primeiro, a proibição do casamento. Sobre esse ponto aqui, deixe-me esclarecer algo. Não é pecado permanecer solteiro. Não é errado. Algumas pessoas escolhem viver assim. E não há nenhum problema com relação a isso. Não é pecado. O problema não é isso. O problema aqui é que os falsos mestres estavam obrigando, estavam proibindo, a palavra que Paulo usa é essa, proibindo o casamento. E Deus não proibiu. Deus não proibiu o casamento. Deus é que criou o casamento.
falsos mestres estavam proibindo o casamento. Sendo assim, qualquer religião que obrigue os seus seguidores, ou até mesmo os seus sacerdotes, a permanecerem solteiros, estão impondo doutrinas de demônios. Estão impondo doutrina de demônios. Se alguém quer permanecer solteiro para servir ao Senhor melhor, tudo bem. Mas que isso não seja uma imposição. Os falsos mestres estavam impondo esta restrição. Por quê? Porque, segundo eles, o casamento satisfaz a nossa carne através do sexo. E isso é inconcebível para um gnóstico. Ele tem que mortificar a carne. Então, como resolver esse problema? Não casando. É doutrina de demônio. Deixe-me abrir um parênteses aqui. Muitas pessoas hoje acreditam que o sexo dentro do casamento é pecado. Muitas pessoas acreditam nisso. Quando eu e a Rose íamos nos casar, uma irmã lá do Brasil, ela deu alguns conselhos para a Rose. Conselheira. Um dos conselhos é que a Rose e eu deveríamos pedir perdão a Deus todas as vezes que tivéssemos uma relação sexual dentro do casamento. Que absurdo! É uma distorção do que Deus criou. Essa mesma irmã deu um outro conselho. Ela disse que quando tivéssemos a relação sexual, a Rose deveria usar uma camisola com um buraquinho, porque Deus e os anjos estavam contemplando. Isso é um absurdo. É uma distorção daquilo que Deus fez. É uma terrível perversão do casamento. Porque o sexo foi dado para deleite de todos aqueles que estão ligados pelos laços do matrimônio. Desfrute aí, meus irmãos. Vocês estão casados, é Deus que deu para vocês desfrutarem, não é pecado. Desde que esteja dentro dos laços do matrimônio, é claro. Então, qualquer proibição ou distorção daquilo que Deus criou é doutrina de demônios. Segundo, consumo de alimentos. Outra proibição. Os falsos mestres estavam proibindo também o consumo de alimentos. Sendo assim, qualquer igreja que proíba seus membros de comerem determinados tipos de alimentos, esses estão enganando os seus membros, ensinando a eles doutrinas de demônios. Posso comer carne de porco? Ah, você não pode comer carne de porco. Ah, é? Doutrina de demônio. É doutrina de demônio. Qualquer proibição feita, qualquer restrição feita a respeito de qualquer alimento, é uma doutrina de demônio. E tem muitas igrejas que defendem isso. Pode comer carne sufocada? Não, não pode. Não, não pode. Ah, é? Doutrina de demônio. Os falsos mestres aqui, eles talvez não conheciam, ou não quiseram conhecer, ou fingiram que não sabia do que foi dito em Marcos 7, 18 e 19. Diz assim, Jesus falando, né? Será que vocês também não conseguem entender? Perguntou-lhe Jesus. Não percebem que nada que entra no homem o torna impuro? Porque não entra em seu coração, mas em seu estômago, sendo depois eliminado. Aí o evangelista Marcos diz assim, ao dizer isto, Jesus declarou puros todos os alimentos. Jesus declarou puros todos os alimentos. Todos os alimentos. Quer fazer uma panceta de porco? Só é permitido se você me convidar. Podemos comer. Tome cuidado só com a gula, colesterol, outros problemas mais, né? Agora passemos a ver as razões apresentadas por Paulo para fugirmos dos erros dos falsos mestres. Paulo vai apresentar algumas razões aqui no texto, razões doutrinárias para fugirmos dos erros dos falsos mestres. Quais são?
versículo 3 a 5. Diz assim: e proíbem o casamento e o consumo de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graças pelos que creem e conhecem a verdade, pois tudo o que Deus criou é bom, e nada deve ser rejeitado se for recebido com ação de graças. Vejamos então quais são as razões apresentadas por Paulo para rejeitarmos esse ensino defendido pelos falsos mestres. Se alguém vier com esse papo de você não pode comer carne, ou de porco, ou não pode se casar, diga a eles que eles estão equivocados, que existem razões na Bíblia para não acolher esse ensino. Primeira razão, a razão criacional, o argumento criacional. Paulo olha para a criação, ele se lembra do momento em que Deus está criando tudo e Deus diz: é bom, tudo que Deus faz é bom. Paulo então diz que o casamento e os alimentos foram criados por Deus. Sendo assim, nós não devemos desprezar nenhum nem outro. Paulo diz que tudo que Deus criou é bom e não deve ser rejeitado. É uma razão criacional. Tudo vem de Deus. Quando nós olhamos a primeira carta de Paulo aos Coríntios, lá no capítulo 8, houve uma certa discussão lá. O problema naquele tempo, lá em Corinto, é que havia um templo em Corinto em que carnes eram sacrificadas aos ídolos. E as carnes sacrificadas aos ídolos eram carnes de primeira. Filézão, picanha. Só que os sacerdotes, nesses templos pagãos, eles não conseguiam comer todas as carnes. Sobrava muito. O que eles faziam? Vendiam nos açougues. E essa carne era revendida. E aí surgiu uma dúvida. Será que nós, como cristãos, podemos comer essa carne que foi sacrificada aos ídolos? Será que é correto comer essa carne? Aí surgiu um problema na igreja, um grupo disse: não, claro que podemos, tudo vem de Deus, vamos comer. E o outro grupo: não, esse aqui nós não podemos comer, é sacrificado aos ídolos. E agora? Sabe qual é o argumento de Paulo? Que podemos comer porque tudo provém de Deus. Só deve tomar um pouco de cuidado com a consciência fraca de alguns irmãos. É dali que surgiu o versículo: se comer carne escandaliza o meu irmão, eu não comerei. Mas Paulo não proibiu. Ele disse que a gente pode comer aquelas carnes, mesmo que são sacrificadas nos templos, porque tudo provém de Deus. Tudo provém de Deus. Então devemos tomar cuidado com isso e devemos atentar para a criação. Quem que fez o boi que você está assando na churrasqueira? Foi Deus. Quem fez o porco? Foi Deus. Ok. Segunda razão para não acolhermos os ensinos dos propagadores de doutrinas de demônios. O apóstolo Paulo diz que esses proíbem o casamento, o consumo de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças, agora, pelos que creem e conhecem a verdade. A segunda razão para rejeitarmos o ensino dos falsos mestres é a fé e o conhecimento. É dado recebidos com ações de graças pelos que creem e conhecem a verdade. Os falsos mestres, eles não conseguem enganar aqueles que conhecem a palavra de Deus. Não conseguem. Por isso, ele faz de tudo para que os seus seguidores não se aproximem desse livro. De tudo. Os falsos mestres são aqueles que te dirão: ah, você está estudando? Cuidado, a letra mata. Não estude. É o Espírito, o Espírito vivifica. Falso mestre. Falso mestre. Que está distorcendo a palavra de Deus, porque a letra apresentada ali não tem nada a ver com o estudo. Tem a ver com a lei de Moisés, que foi gravada em pedras. Por que o falso mestre não quer que você leia, que você conheça? Porque ele sabe que você se tornará uma terrível ameaça para ele, para o seu ensino.
Paulo diz que Deus criou os alimentos para serem recebidos com ação de graças pelos que creem. Nós cremos em Deus, o Deus que criou o alimento, o Deus que criou o casamento. Nós cremos e nós conhecemos a verdade. Por conhecer a verdade e crer em Deus, nós rejeitamos tal ensinamento. E consideramos esses ensinos como doutrinas de demônios, propagados por enganadores. Terceira razão, para rejeitarmos os ensinos dos propagadores do erro. Pelo poder santificador de Deus. A palavra e a oração santificam o casamento e o alimento. Isso está lá no versículo 5. Paulo diz assim: pois é santificado pela palavra de Deus e pela oração. É santificado pela palavra de Deus e pela oração. Algumas pessoas, com base nesse texto, entendem que você deve expulsar o demônio de cada grão do arroz. Tem gente que faz isso. Por quê? Esses tambores são consagrados aos deuses daqui, então nós temos que orar expulsando o demônio. Aí começa a expulsar grão por grão. Tem gente que pensa assim. Vocês já viveram isso, talvez você fez isso. Não me olhem assim. Você talvez fez isso. A ideia do texto não é essa. Não é para você sair expulsando capiroto do arroz, do feijão, espírito do ovo cru. Não é essa a ideia do texto. A ideia do texto é que a palavra de Deus, ela reconhece que a fonte de alimento é sagrada. Quem é a fonte do alimento? O próprio Deus. O que Paulo está dizendo aqui, que a palavra santifica os alimentos, é que a palavra reconhece. A palavra santificação, ela tem um significado interessante, separado. O próprio Deus separa para nós uma vida no matrimônio. Separa para nós os alimentos para nós comermos. E aí nós oramos, agradecendo a Deus por esses alimentos. E quando nós oramos agradecendo a Deus pelos alimentos, nós apenas reconhecemos que tudo que vem de Deus é bom. Agradecemos por Ele ter separado esse alimento para nós. Comemos então com ação de graças. Agradecendo a Deus pela picanha, pelo ovo, pelo arroz, feijão, se for só isso que você tem para comer, pelo pão duro. Tudo vem de Deus. Conclusão. A igreja sempre foi atacada por falsos mestres e não vai ser diferente nos dias de hoje. Então nós devemos tomar o devido cuidado com falsos mestres. Os falsos mestres são aqueles que possuem a capacidade de nos seduzir através dos seus ensinos. Eles falam bonito, são simpáticos, seus ensinos até que parecem ortodoxos, porque eles não chegam falando heresias abertamente. Eles vão destilando pouco a pouco, misturado com verdade, é como veneno de rato. Há uma alta porcentagem de queijo no veneno e uma baixa porcentagem de veneno no queijo. E o rato come achando que é queijo. E mas por detrás tem um veneno. É assim os falsos mestres. Eles falam de forma eloquente, mas por detrás dos seus ensinos está o erro. Os falsos mestres, eles são capazes de defender doutrinas como universalismo. O que é o universalismo? É uma doutrina que acredita que todos, sem exceção, irão para o céu. E que inferno não existe. Condenação não existe. No fim das contas, Deus é tão bom que Ele vai salvar todo mundo. Isso parece bonito. Porém, o falso mestre, ao afirmar isso, está negando verdades apresentadas por Jesus. Foi Jesus que falou do inferno. O falso mestre, então, ele começa a negar essa verdade. O falso mestre também são capazes de negar a suficiência das Escrituras. É isso que o falso mestre faz. O falso mestre é campeão em colocar a Escritura do lado de alguma coisa. Você precisa das Escrituras, mas esse mais aqui já foi para o brejo. Já está negando a suficiência das Escrituras.
Um falso mestre, ele é capaz de dizer que a Bíblia precisa ser atualizada. Depois de um discurso bonito, de uma mensagem eloquente, ele conclui dizendo que a Bíblia precisa ser atualizada. Devemos tomar cuidado com o falso mestre. Segundo, qual é o antídoto contra os falsos mestres? Qual é o antídoto? Como é que nós nos precavemos contra os falsos mestres? Bom, a ignorância bíblica é a arma do falso mestre. Esta é a arma dele. Ele faz de tudo para você ser um ignorante, para você não conhecer a Bíblia. Por isso ele não prega a Bíblia. Ele lê um versículo, sermão em 3 pontos. Ele abre o texto, fecha o texto, nunca mais volta para o texto. E ele fala o que ele quer. É assim o sermão do falso mestre. Ele só abre a Bíblia para dizer que abriu. Lê um versículo lá, fora de contexto, e fala o que ele quer. Porque ele, na verdade ele só quer a sua mente. Só quer te seduzir. Então qual é o antídoto contra eles? A palavra de Deus. O ensino, o estudo. Tudo isso repele um falso mestre. O falso mestre sabe que se você estudar, todo o seu ensino estará em risco. E caso você o questione, ele vai levantar o seu escudo e vai dizer para você assim: quem é você para se levantar contra o ungido do Senhor? Eu sei o que eu estou falando. Ah, quando alguém fala isso, corre que você está diante de um propagador de doutrinas de demônios. Esse é o escudo do falso mestre. Quem é você para se levantar contra o ungido? Você está questionando o ungido do Senhor? Ele não é ungido coisa nenhuma. Isso é uma invenção da mente dele para te assombrar, para te assustar, para te deixar com medo. Você fica com medo. Pastor, você disse aqui que a Bíblia está algo aqui, mas a Bíblia disse ao contrário. Quem é você para falar contra o ungido? Ai meu, você sai correndo. Desculpa aí, não foi minha intenção. Você se assusta. Você fica com medo. É assim que faz um falso mestre. Último. Irmãos, amemos a palavra de Deus. Ela é a coisa mais importante para nós. É uma preciosidade que nós temos em nossas mãos, a palavra do Senhor. Esse é o antídoto contra o erro. Aqui, nós não encontramos apenas o antídoto contra o erro. Nós encontramos normas para a nossa vida cristã. Normas para a nossa vida no casamento, normas para a nossa vida no trabalho, para viver em comunidade, para viver de maneira santa, digna do Evangelho. A palavra de Deus é a coisa mais importante na vida de uma igreja. Se ela for desprezada pelos seus líderes e pelos membros, esta igreja se tornará fraca e facilmente poderá ser seduzida por um ensino de um falso mestre. A internet está cheia de falsos mestres. A televisão também. E se você não estudar a palavra de Deus, você facilmente pode ser seduzido por um falso mestre, por um atualizador de Bíblias. Tome muito cuidado. Devemos, então, mergulhar naquilo que realmente importa. Na aula para as crianças hoje, eu me lembrei de uma frase que eu ouvi numa oração quando eu tinha 15 anos. É uma frase simples e parece não fazer muito sentido para você, parece ser normal, bobinha. Mas eu era um jovem, um adolescente, não tinha ainda 1 ano de conversão. Estava com um professor estudando teologia, alguém que eu entendia que sabia muito de Bíblia, e de repente ele foi orar, ele disse assim: Senhor, ensine-nos a amar cada dia mais a Tua palavra. Aquilo foi assim, tão impactante para mim, esta oração simples, que eu pensei, eu esperava isso de qualquer um, não de um pastor. Ensina-me a amar cada dia mais a Tua palavra. E essa oração dele é uma oração que marcou a minha vida. Porque todos os dias, eu preciso aprender a amar mais a palavra de Deus, e você também. Todos os dias essa deve ser a sua oração. Senhor, me ajude a amar cada vez mais a Tua palavra.
Me ajude a amar cada vez mais a Tua palavra. Porque o dia que você abandonar esse livro, desculpe, não há esperança para você. Não há solução para você. Sendo assim, queridos irmãos desta comunidade, membros dessa igreja, lutemos pela manutenção do Evangelho. Os presbíteros anunciam o Evangelho, pregam o Evangelho, os diáconos facilitam o Evangelho, a propagação do Evangelho. A congregação absorve, se deleita e zela pelo Evangelho. Que essa seja uma realidade em nossa igreja. Que essa seja uma realidade em nossa vida. Que o Evangelho seja o centro da nossa igreja. No passado, as igrejas reformadas, e muitas igrejas ainda hoje fazem assim, têm o púlpito no centro da igreja. Talvez você deve ter visto isso. Sabe por quê? Isso simboliza que a palavra deve ser central. Se um dia nós tivermos condições de ter um templo, eu quero o púlpito no meio da igreja. A palavra tem que ser central. Ela tem que ser o centro de tudo. Sendo assim, queridos irmãos, que Deus nos abençoe como comunidade, em nome do Senhor Jesus Cristo. Curva a sua cabeça. Deus, eu quero te agradecer por mais esse dia, te agradecer pela tua palavra, te agradecer pela verdade que abriu os nossos olhos. Pai, se não fosse a tua ação em nós, se não fosse o Espírito Santo agindo em nós, Pai, nós certamente estaríamos enredados pelos ensinos dos falsos mestres. E nós, muitos de nós, até vivemos muito tempo debaixo desse jugo dos falsos mestres. Mas um dia, o Senhor foi tão gracioso conosco, que através da palavra nos abriu os olhos, nos fazendo enxergar a tolice que é estar debaixo de ensinos de falsos mestres que propagam doutrinas de demônios. E assim, Pai, o Senhor nos deu a alegria de conhecer a Tua palavra, livre dos fardos dos hipócritas, dos mentirosos, dos de mente cauterizadas. E hoje, Senhor, nós estamos aqui livres com o coração limpo, adorando ao Senhor com todo o nosso ser, sem misticismo, sem pragmatismo. Nós estamos aqui simplesmente porque nós amamos o Senhor. Nós estamos aqui porque nós amamos a Tua palavra. E assim, Pai, nós te suplicamos, nos ajude, Senhor, nos ajude a amar cada dia mais a Tua palavra. Nos faça pesar a consciência, Pai, nos dias em que sequer abrimos a Bíblia para falar, para ouvir o Senhor falar conosco. Oh, Pai, nos faça saber sempre que ter a Bíblia em nossas mãos é um privilégio que custou o sangue de muitas pessoas. Nos faça lembrar, Senhor, que muitas pessoas sequer possuem a Bíblia na sua língua. Nós temos aqui, Senhor, no nosso celular, nós temos várias versões, podemos ler a hora que quiser. Mesmo assim, Pai, negligenciamos. Oh Deus, nos ajude como comunidade a sermos centrados na palavra do Senhor hoje e sempre. Esta é a minha oração, no nome santo de Jesus. Amém.